Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós invocamos o teu nome, porque nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania, reconhecemos, Senhor, o teu encabeçamento, reconhecemos, Senhor, o teu senhorio e a tua autoridade sobre todas as coisas. Reconhecemos, Senhor, que, Senhor, o Senhor está, Senhor, ainda nos dando, Senhor, o dia que se chama hoje, para compreendermos qual é a tua vontade, Senhor, e exercermos essa vontade, Senhor, e executarmos a tua vontade. Amém. Senhor, e essa vontade tem nos sido transmitida, Senhor, por meio da tua palavra. Senhor, a tua palavra que tem nos dado um norte, a tua palavra que tem nos direcionado, a tua palavra, Senhor, que tem nos orientado. Senhor, continua falando conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor nos desamparou, em nenhum momento, Senhor, o Senhor se afastou de nós, Senhor, mas pelo contrário, dia após dia o Senhor tem, Senhor, se achegado mais, Senhor, porque nós temos também buscado o Senhor, com os nossos olhos da fé, e pela fé, Senhor, nós cremos que um dia, Senhor, o Senhor completará a tua obra nessa terra, o Senhor trará o teu reino, o Senhor estabelecerá o teu governo, e nós como igreja, Senhor, fazemos parte, Senhor, dessa concretização, amém, dessa vontade eterna e essa vontade plena, Senhor. Amém. Senhor, flua nessa noite, Senhor, no nosso meio, por meio da tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos lave, Senhor, lave o nosso ser, lave a nossa mente, Senhor, lave, Senhor, a nossa consciência de toda a obra morta, Senhor, lava, Senhor, todo o nosso ser, Senhor, para que possamos, Senhor, estar, Senhor, desfrutando de Ti, Senhor. Ó, Senhor, nos leva a desfrutar do Senhor nessa noite, desfrutar da Tua pessoa, Senhor, por meio da Tua palavra. Senhor, nos leva a abrir o nosso coração, Senhor, nos liberte, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos distrai. Liberta-nos de tudo aquilo, Senhor, que rouba a nossa atenção e principalmente daquilo que rouba o nosso coração. Ó, Senhor, que possamos ser totalmente Teus, Senhor. Ó, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado pela Tua palavra dessa semana. Obrigado, Senhor, pela porção do alimento diário. Obrigado, Senhor Jesus, pela imersão, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo grito de guerra. Obrigado, Senhor, pelas ferramentas que o Senhor tem dado às igrejas, Senhor, para que possamos avançar. Nós te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Nós estamos ruminando ainda o livro de Gálatas, no alimento diário, mas como os irmãos sabem, nós já entramos também no livro de Gênesis, por meio das mensagens que nós temos visto aos domingos. E às vezes você olha e pensa que tá desconecto, ou seja, Gálatas de Gênesis, irmãos, mas está intimamente ligado. Amém. Gálatas fala a respeito de Abraão, Gálatas fala a respeito da fé, Gênesis fala a respeito da fé, Gênesis nós temos visto a respeito também de Abraão. Então nós devemos pegar, irmãos, tanto Gálatas quanto Gênesis de uma forma, não na nossa mente natural, ou não buscando, irmãos, entender ou na sua mente humana, mas devemos buscar principalmente a palavra no nosso espírito, para que aí para que você possa imergir nessa palavra, e essa palavra ela possa iluminar a sua vida, iluminar a sua mente, os olhos do seu coração, porque, irmãos, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo, e esse plano, quer você queira ou não, ele vai ser concluído. Cristo voltará, quer você creia, quer você não. Falo, né, não para nós aqui apenas, porque as nossas reuniões são transmitidas também, porque eu creio que todos aqui creem na volta do Senhor, mas essa promessa, quer o homem creia ou quer o homem não creia, ela vai acontecer. Cristo voltará. E Filipenses fala que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que já confessam que Jesus Cristo é o Senhor hoje e que dobram os seus joelhos hoje, naquele dia, irmãos, estarão em paz. Amém. Mas há aqueles que não confessam com a língua
e não dobra os joelhos hoje, mas naquele dia irão dobrar os joelhos e irão confessar com a língua que Jesus Cristo é o Senhor, mas o destino será outro. Então nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que nós temos, irmãos, de sermos íntimos dele hoje, de sermos íntimos dele agora. Irmãos, Deus, nós temos visto em Gênesis que Deus criou o tempo para que a sua vontade seja feita. Qual que é a finalidade do tempo? Para que o tempo foi criado? Para que a vontade de Deus seja feita. Então, quando a vontade de Deus for feita, já não haverá mais a necessidade do tempo. Então, o tempo que se chama hoje, fala com o irmão que está ao seu lado, o tempo que se chama hoje, é para que nós façamos a vontade de Deus. Irmãos, o tempo não é seu, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. E às vezes nós agimos e vivemos o nosso dia como se o tempo fosse nosso. Como se nós fôssemos viver aí pela eternidade, assim, né? Não fôssemos passar e a nossa vida humana fosse permanecer pela eternidade. O tempo de Deus, se você olhar, a Bíblia nos revela isso, são 7.000 anos. São 7 milênios. Mas e o nosso tempo? E eu pergunto, o que você tem feito com o seu tempo? Às vezes, você tem perdido tempo com aquilo que não merece o seu tempo. E às vezes, quando é para investirmos o tempo naquilo que é de Deus, falamos que não temos tempo. Irmãos, muitos têm vivido uma vida, irmãos, perdendo o tempo. Não que nós não devamos fazer as nossas coisas, pelo contrário. É lícito, é necessário, mas a prioridade e o foco deve ser, irmãos, até mesmo no nosso viver diário, fazendo as nossas coisas, fazer a vontade de Deus. E Gálatas, dessa semana, que é a semana 3, o título da semana é Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. A leitura bíblica é o capítulo 4, do versículo 1 ao 31. É claro que não vamos ver isso tudo, nem temos tempo. E é preciso, irmãos, deixar para os irmãos claro que nós não estamos aqui para, por exemplo, repetir o alimento diário. O alimento diário é uma linha, é um norte, é uma base. Mas nós precisamos ruminar o alimento diário, trazer o sentimento e dentro dessa palavra aplicar na nossa vida. Às vezes tem irmãos que ficam chateados que o título na mente, né? Porque quando você fica chateado é que você está na mente, no espírito ninguém fica chateado. Não sei se você entende isso. No espírito, irmãos, você jamais vai ficar chateado, jamais vai ficar triste. O seu chateamento, a sua tristeza vem na sua mente. Então quer dizer que você está na mente. Aí, ou seja, o título é esse: Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estão. Mas a palavra não entrou nesse tema. Aí o irmão fez, mas o título está e não falou. Irmãos, não é isso. Esse é o título da semana 3. São 7 dias. É uma mensagem inteira. Entendeu? Então, nós precisamos da liberdade para o Senhor para falar a nossa necessidade dentro desse encargo, dentro dessa direção. Então, é claro que os versículos-chave estão aqui, nós não vamos entrar neles todos, talvez entre em 1 ou 2 no máximo, ou 3. Então, irmãos, nós precisamos estar no Espírito para compreender a vontade de Deus. Não é isso? O alimento diário dessa semana falou num ponto tal, mas os irmãos não tocaram nesse ponto, mas não era a vontade do Espírito tocar naquele ponto, naquela hora, naquela reunião. Não sei se os irmãos entendem. Então, irmãos, nós precisamos compreender qual que é a vontade de Deus. E quando nós falamos e vemos a palavra, nesta semana, no alimento diário da terça-feira, você desfrutou sobre isso, está lá em Hebreus capítulo 4,
versículos 1 e 2. Abra, por favor, Hebreus capítulo 4, versículos 1 e 2. Hebreus 4, 1 e 2. Senhor Jesus. Hebreus 4, 1 e 2 fala o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A promessa foi dada, certo? Deus nos deu a promessa. E a promessa está ao nosso alcance. Mas pode ocorrer uma falha nossa. Nós podemos abortar, não da parte de Deus, mas da nossa parte. E essa promessa, quando nós não temos uma atitude correta para com a palavra, que é a promessa, e a palavra revela a promessa, nós abortamos o resultado. Quando fala aqui no versículo 2, porque também a nós, fala com o irmão que está do seu lado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se foram com eles. Aqui está falando de judeu, está falando de gentil. Então, quando fala a nós foram anunciadas as boas novas como foram com eles, os gentios, os judeus, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Presta atenção. É algo maravilhoso você compreender isso. Que nós falamos que a palavra faz a obra e a palavra faz a obra. A palavra não depende de mim e nem de você para fazer a obra. Do nosso esforço humano. Não é por obras da lei. Não é o que você faz ou deixa de fazer. Mas a palavra, irmãos, entenda, por favor, a palavra por si, só ela está sendo falada. Mas quando não gera um resultado, houve uma interrupção, houve uma barreira entre o que Deus falou e nós que recebemos. Então, quando não há um resultado, há um problema não naquele que falou e não na palavra em si, mas no receptor da palavra. Por que uns são trabalhados e outros não? A palavra não é a mesma? Por que uns avançam e outros não? A palavra não é a mesma? Irmãos, tudo é de acordo com a fé naqueles que a recebem. A palavra, irmãos, ela é a palavra de poder, ela é a palavra de autoridade, ela é a palavra de governo e domínio, mas se ela não encontra em mim e em você uma fé adequada, ela não faz a obra. Entendeu? Por que fala o seguinte, porque também a nós foram anunciadas, amém? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, ou em outras palavras, não fiz efeito. Às vezes você olha, Senhor, mas espera aí, o que está acontecendo? A irmã está avançando mais, a irmã está avançando, está lá na frente, eu estou cá atrás. Sim, Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir. Então, o passo que você ouve, a fé é gerado. Mas quando a palavra chega em você, já tem que ter uma fé para que esse resultado seja gerado, porque nós recebemos essa fé no momento em que cremos. Você leu essa semana também que o apóstolo Pedro fala que nós recebemos uma fé igualmente preciosa. Então a mesma porção de fé que foi distribuída para você, foi distribuída para outro irmão e irmã. Certo? Então, onde que está a dificuldade? Não está na palavra, não está no Deus que fala. Irmãos, a dificuldade está em nós que recebemos. Às vezes nós analisamos, às vezes nós medimos, às vezes nós colocamos a nossa régua, às vezes nós aprovamos e desaprovamos. Irmãos, aí Deus não faz a obra. Tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de crer, fé é receber. E o versículo 3 fala, nós porém que cremos... Agora fala com o irmão que está do seu lado para ele tomar posse disso. Nós, porém, que
cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Nós, porém, que cremos. Porque se você não crê, você não entra no descanso, por mais que Deus tenha prometido. Não sei se você... Irmãos, olha a chance que Deus deu para o homem. Deus não quer, irmãos, pegar o homem e dominá-lo como um fantoche. Deus quer encabeçar o homem, mas desde que o homem se renda, desde que o homem creia, receba a sua palavra, receba a sua direção, o seu falar, e seja por ele encabeçado. Não é nada forçado, não é nada imposto. É pela fé. Aí lendo, que nós vamos lendo e vamos ganhando luz, né? Por isso que nós encorajamos os irmãos a lerem, irmãos, com tempo. Eu gosto muito de ler à noite, de madrugada. A minha forma é essa. Porque ali não tem barulho, não tem menino chorando, não tem Ita batendo o carrão dele. Porque aí você entra no encargo. Você ganha um sentimento, entendeu? Tem dia que é 2, 3 horas da manhã. Então, irmãos, aí você vai lendo e vai ganhando luz. Quando nós lemos, nós estamos vendo Gênesis. E você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou. Deus trouxe à existência o que não existe, o que não existia. Aqui não falou Deus, haja os céus e terra. Certo? Falou Deus, fala lá no versículo 3. Mas antes de Deus falar, o versículo 2 fala o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou a terra com trevas, mas as trevas vieram a existir. Se você está desfrutando das mensagens, você está sabendo do que se refere isso aqui, devido à rebelião de Lúcifer. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Treva, águas e o Espírito de Deus. Deus sempre vai estar sobre qualquer coisa. Deus sempre vai estar sobre as trevas. Por mais que as trevas se levantem, Deus sempre vai estar sobre as trevas. O Espírito sempre vai estar sobre as suas dificuldades. O Espírito sempre vai estar sobre os seus problemas. O Espírito vai estar sempre sobre a sua doença, sobre a sua enfermidade, sobre, irmãos, as suas tribulações. O Senhor sempre vai estar sobre. Nada muda isso. E essa ordem nunca foi ou será desfeita. Efésios nos fala que o Senhor Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez assentar acima de todo principado e potestade. E hoje, posicionalmente, de forma posicional, Ele está acima de todas as coisas. Fala com o irmão que está ao seu lado, Cristo está acima de todas as coisas. Irmãos, quando nós temos essa visão, irmãos, os seus problemas que não vão diminuir e as suas dificuldades que não vão diminuir, a intensidade delas mudam. Nós precisamos, irmãos, aprender a ver. Irmãos, por isso que a palavra ao chegar a nós precisamos receber com fé. Nós precisamos ali ver como João fez ali em Apocalipse, capítulo, no início de Apocalipse, capítulo 2, né? Quando João olhou para o céu. É 2 ou é 1? Senhor Jesus, deixa eu ver aqui, Apocalipse, capítulo 4. Senhor Jesus, deixa eu me ver aqui. É João 4. João 4:1 fala: depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, Apocalipse 4:1, que ouvi,
como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito. Como que eu e você acessamos esta outra dimensão? Não espere você que você está andando na rua, aí você vai ouvir uma voz literal, uma voz mesmo, porque às vezes a gente é tão incrédulo, que para você crer que fala que Deus, para você crer que Deus tem falado com você, você tem que ouvir realmente aquela voz de Deus. Entendeu? Não, irmãos, isso só na última hipótese. Eu não vou falar que nunca vai acontecer, porque Deus faz até pedra falar. Deus fez uma jumenta falar, mas encontrou um teimoso do outro lado. Você está entendendo? Não vou falar. Mas, irmãos, hoje Deus fala por meio do Filho. Hebreus fala isso. Amém. E o Filho é a palavra. Amém. Então você andando pela rua, você de repente aquela voz: oh, Renato. Sobe, aí você vai ver literalmente uma porta aberta no céu. E você vai ouvir literalmente aquela voz: sobe para cá. Aí você vai ver uma escada física e você vai subir nessa escada. Irmãos, não é isso. Isso aí é Tomé. Mas João fala: imediatamente me achei em espírito. O segredo é estar em espírito. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Trono significa governo. Trono significa encabeçamento. Trono significa, irmãos, reinado, realeza. Este trono ficou por bom tempo vazio. Porque quando Filipenses fala que o Senhor se despiu da sua glória e de tudo aquilo que ele era nos céus, no céu, à destra de Deus, ele veio como e se fez homem. Nesse momento, alguém se ausentou do trono e o trono permaneceu vazio. Mas aqui, irmãos, houve a encarnação do Senhor, houve o seu nascimento, houve o seu ministério terreno, houve ali a sua morte e a sua ressurreição. Então, quando ele ressuscita, ele volta novamente para o lugar de direito dele. Aí já não há mais um trono vazio, há alguém sentado no trono, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, nós precisamos ter essa visão de alguém sentado no trono. Às vezes você está invertendo as posições. Às vezes você está colocando naquela dificuldade sua, você está colocando aquela dificuldade sua sentada no trono. Você está colocando os seus problemas assentado no trono. Os 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã, irmãos, 2 viram, eu estou aplicando, viram alguém sentado no trono. Não literal, eu estou aplicando. 2 viram com os olhos da fé, 10 viram com os olhos humanos. 2 viram a terra, 10 viram os gigantes. Irmãos, há alguém sentado no trono. E esse alguém, irmãos, é aquele que ressuscitou. Então, pela fé, você precisa aprender, irmãos, a perceber isso. E nós precisamos, irmãos, também pela fé, declarar para essa dificuldade que você tem aí, que eu não sei qual é, mas você sabe, o Senhor também sabe, declarar para essa dificuldade que é alguém sentado no trono. Porque, irmão, senão vai viver uma vida rasteira, né? Cheio de dificuldade. Sendo que aquele que nos chamou para o seu reino e glória, como Romanos fala, está sentado no trono, e nós podemos ter essa visão de trono e estar junto com ele no trono. Mas é tudo pela fé. Aí se não aplica o que Hebreus 4:2 falou, mas a palavra que chegou até eles não fez nenhum efeito na vida deles, porque eles quando a ouviram, o problema não é ouvir, o problema é ouvir sem fé. Mas a palavra que chegou até eles não trouxe nenhum proveito, porque não tiveram fé, ou não creram e receberam a palavra. Agora voltando para Gênesis capítulo 1, o que eu queria falar, que quando Deus cria todas as coisas,
No versículo 2 fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Então aqui você já ouviu nas mensagens que o Espírito já estava pronto. Irmãos, o Espírito sempre estará pronto. Então por que a obra não é feita? Sendo que o Espírito já está pronto. Lembra que o seu próprio Senhor disse que o nosso espírito está preparado, mas a carne é fraca? Ou seja, o Espírito está pronto para agir. Então por que ainda as coisas não acontecem? Aqui aconteceu. O Espírito havia. Então imediatamente quando o Espírito já estava, entra o versículo 3, Dulce. Olha só. E disse Deus, haja luz, pau, e houve luz. Olha, demorou quanto tempo que você acha que demorou isso aqui? Foi imediatamente. Disse Deus e viu Deus. Aqui ó, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Então aqui é uma sequência. O Espírito já estava, a palavra foi falada, algo aconteceu, Deus viu e Deus se agradou do que viu. Tudo de forma sequencial. E eu falei aqui o seguinte, quanto tempo você acha que demorou, irmãos? Foi instantâneo. É o Big Bang que a ciência, né? É o Big Bang que a ciência afirma que houve, quando houve a criação. Irmãos, essa luz aqui, disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que não demorou? E hoje, Deus tem falado e tem acontecido imediatamente? O que Deus tem falado hoje, Dulce, tem acontecido imediatamente, como houve aqui no versículo 3, e disse Deus, haja, e houve. Por que não tem acontecido imediatamente? Porque aqui, o camarada, o Adão ainda não havia sido criado. Então, quando o homem entra na história, aí, o que Deus fala, chega no homem, o homem recebe, ou não, aí a obra acontece ou não acontece. Quando não havia o homem, Flávio, Deus falava, houve luz, disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja separação, não é isso? E disse Deus, versículo 6, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação em águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento, e assim se fez. Uau! Irmãos, a palavra sendo falada e o Espírito executando, não sei se você me entende. O Espírito já estava pronto, quando a palavra veio, o Espírito recebe e executa a obra. Forma sequencial e rápida. E assim se fez. Mas depois que o homem é formado, aí já entra a dificuldade de Deus. Não que ele tenha dificuldade em si, mas Deus decidiu e resolveu confiar no homem para que por meio dele a sua vontade fosse feita. Entendeu ou não? Por isso que hoje ainda essa demora da vontade de Deus ser feita. Hoje Deus tem falado, mas nem sempre tem sido ouvido. Quando é ouvido, beleza. Agora quando não recebe com fé, aí vem a dificuldade. Aí a obra não é executada. Eu não sei se você está me entendendo. Olha, irmãos, com respeito o problemão que Deus arrumou. Porque antes, irmãos, acontecia. Porque não tinha o homem no meio, ainda não tinha um homem na jogada, o homem não estava ainda, irmãos, e hoje Deus fala. Mas aí depois que Deus fala, a palavra vem, Cláudia, e precisa encontrar em mim um receptor, e não somente um receptor qualquer, mas uma fé já sólida, para quando essa palavra vem, chega a mim, eu creio, eu a recebo e eu a pratico.
Agora você imagina se o homem tivesse aqui nessa criação, nessa nova criação dos céus e da terra aqui, irmãos, como que isso estaria? Quanto tempo isso aqui demoraria? Aí Deus falava, haja luz. Aí o homem tinha que receber, e criar, e executar. Irmãos, para isso Deus viu que não necessitaria, mas depois que o homem foi criado, Deus decidiu confiar no homem para que a sua vontade fosse executada. Disse Deus a Adão, Adão, cuida do jardim, vigia o jardim, cultiva o jardim. Você está entendendo, irmãos? É isso. Por isso, irmãos, que nós precisamos receber a palavra por fé. E quando você recebe uma palavra com fé, a fé, não adianta você falar também, Dulce, assim, olha, não, eu recebo a palavra com fé. Mas a ação, agora eu quero tocar, mexer com você. A ação, a fé gera uma ação, ou uma reação. Se não há uma reação, é porque a fé ainda não está adequada. Eu sou um irmão de muita fé, mas tem agido, ou seja, tem praticado? Você está entendendo, irmãos? O que levou Abraão a sair de Ur dos Caldeus? Primeiro ele ouviu. Gênesis 12 fala que Deus falou a Abraão em Harã. Gênesis 12, 1, 2 e o versículo 3. Mas se você ler Atos capítulo 7, versículos 1, 2 e 3, você vai ver que pelo relato de Estevão, Deus apareceu a Abraão quando ele estava ainda na Mesopotâmia, ou na Caldeia, ou em Ur dos Caldeus. Agora você pensa comigo, meu irmão. Se nós que ouvimos a palavra todo dia, se você que tem uma Bíblia na mão, se você que tem palavra que chega em você todos os dias, ainda temos dificuldade. Agora você imagina Abraão, irmãos, naquela época não tinha nada, nunca tinha ouvido falar de Deus. Mas Abraão tinha um coração, aleluia, que buscava quem ele não sabia. Mas aí Abraão tinha um vazio dentro de si, e ele buscava preencher esse vazio com algo que ele ainda não sabia. E Deus, por outro lado, buscava alguém que tinha um coração que o buscasse. Casou, irmãos, deu certinho. Deus buscando alguém com coração para ele, e Abraão com coração para Deus, sem saber que era para Deus. Então Deus fala a Abraão, Abraão, irmãos, às vezes nós lemos a Bíblia, e você acha fácil um negócio desse. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, irmãos, com sentimento, no Espírito. Você nunca ouviu Deus, Alice? Você nunca ouviu falar de Deus, Beza? Nunca ninguém falou nada, e de repente você ouve uma voz, porque aí foi uma voz mesmo, falando, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu ainda não vou te falar qual é. Irmãos, o que é isso? Se hoje nós, já sabendo a direção de qual a vontade de Deus, é difícil? Agora imagina para Abraão naquela época. Mas espera aí, para onde? A Bíblia não relata que ele questionou a Deus. Por isso que Abraão foi escolhido por Deus. O que a Bíblia fala? Que Abraão saiu. E o que levou Abraão a sair, Flávio? A fé. A fé te leva a dar o primeiro passo. Por menor que seja a sua fé, irmãos, ela te leva a dar pelo menos o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, Deus vai falando com você de novo, como foi falando com Abraão, e a sua fé vai aumentando, aí você vai dando mais passos. Não sei se você está me entendendo, porque Abraão não saiu de Ur dos Caldeus e já foi direto para Canaã, que era o lugar onde Deus tinha prometido, a terra que Deus tinha para ele. Onde que Abraão parou? Padarã. E levou com quem? Consigo. Quem consigo? Ló. Deus falou, larga todo mundo. Deixa todo mundo para trás. Irmãos, mas você tem que entender que a fé de Abraão naquela época era uma fé pequena, mas Abraão deu o primeiro passo.
Ele errou? Entre aspas, sim, porque Deus falou para deixar todo mundo. Mas ainda Deus se agradou do coração dele, porque Abraão tinha um coração para Deus. Então, irmãos, até mesmo para errar, se formos errar, vamos errar obedecendo o Senhor. Vamos errar praticando o que o Senhor tem falado. Você está entendendo, irmãos? Se for para errar, mas quando nós obedecemos a direção do Espírito, irmãos, nós somos bem-aventurados. Então, Abraão saiu, e essa fé fez ele sair, irmãos, de onde ele estava. Abra comigo Romanos. Ó Senhor Jesus. É interessante que, se eu não me engano, 2 Coríntios, mas abra Romanos capítulo 4, 2 Coríntios, se eu não me engano, 5, creio que é o versículo 7, Paulo fala o seguinte, que nós andamos por fé, e não por aquilo que vemos. Se você anda por aquilo que você vê, então não precisa de fé. Lembra quando em João capítulo 20, quando Cristo ressuscita e aparece aos discípulos? Quem não estava? Tomé. Os demais discípulos viram o Senhor, se alegraram com o Senhor, comemoraram ali. Chega Tomé depois. Tomé, nós vimos o Senhor. Aí Tomé falou, é mesmo? Olha, tá bom, vocês viram, mas eu, Tomé, por isso que tem um ditado aí, que a fulana é igual, ainda fala o São ainda. Fulano é igual São Tomé, só acredita vendo. Eu espero que você não fale isso hoje, né? Porque você já tenha falado isso antes. Né? Tomé só acredita vendo. Irmãos, Cristo precisou a segunda vez por amor a Tomé, mas também para despertar nele algo precioso que era a fé. Apareceu para ele e falou, Tomé, muito bem, agora toca. Veja, não, somente ver não é o suficiente, toca. E Tomé falou, se eu ver e tocar. Irmãos, é tão andar pelos olhos naturais, porque precisou ter o toque. Toca na ferida, toca. Aí o Senhor fala, né, depois que aparece para Tomé, falou, olha, você viu, você creu porque viu. Isso não é bom, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Isso é fé. Então você não precisa ver algo para te mover. Fé, irmãos, é andar. A gente fala o seguinte, quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar. Abrão, que era Abrão, ainda não estava vendo nada. Mas naquele momento já despertou nele aquele sentimento, ou seja, eu não estou vendo, mas tem alguém me guiando que vê. Fé não é andar no escuro, fé não é andar, irmãos, perdido. Fé é você não ver aonde você está indo, mas você crê que tem alguém te direcionando. E essa direção é a palavra de Deus hoje. Entendeu? Romanos capítulo 4, versículos 1 a 3 fala, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Paulo fala, nós nem vamos entrar nesse assunto, né? Por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Por obras diante de Deus ninguém se gloria, né? Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu, ele não viu, ele creu, e isso já o justificou. Essa aparição de Deus, até mesmo a promessa de Deus, veio antes da lei, antes até mesmo da circuncisão. Aí o versículo 10 fala o seguinte, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Foi atribuído o quê? A justificação, certo? Ou também sobre os circunciso, ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada para a justiça.
e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser. Então todo o foco de Deus estava no antes de ser circuncidado. Então Deus está jogando holofote em que? Na fé de Abraão. Amém. Aí o versículo 13 fala, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Agora no versículo 29, versículo 18, Abraão esperando contra a esperança, creu em Deus. Às vezes, quando nós, aqui fala que ele creu contra a esperança. Aí você entende agora que nem toda esperança é positiva. Aqui fala que ele creu contra a... E o que é esperança? Aquilo que você espera, que ainda não chegou. Então, esperança pode ser tanto algo positivo quanto negativo. E qual que era essa esperança de Abraão que a fé dele foi contra ela? Eu não posso ter, ou seja, eu não posso ter filho. Já estou velho? Minha esposa também velha? Estéril? Então, não, gente, não. Essa era a esperança dele, negativa. E por isso que a fé foi contra a esperança. Então você entra em confusão aqui. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, irmãos, e sem enfraquecer na fé? Aí eu te pergunto, como que está a sua fé? Como que está, irmãos, a sua fé hoje? Está fraca? Está mais ou menos? Está forte? Aqui fala que Abraão não enfraqueceu na fé. Irmão, mas a minha fé não está aquela fé aqui, mas ela mesmo assim é preciosa para Deus. Aí nós temos que aprender o que fala lá, se eu não me engano, Lucas 17:5. Com os discípulos, o Senhor passa uma direção para os discípulos, e de tão difícil que era, os discípulos, Senhor, aí ora, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí você ora, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí como que Deus vai fazer para aumentar a sua fé? Te manda a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí você não está lendo a palavra durante a semana, como que você quer que sua fé esteja, meu irmão? Aí você não leu um dia do alimento diário essa semana. E para cuidar da consciência, lê tudo hoje num dia, Flávio. Dá uma pincelada. Aí às vezes você não desfrutou da imersão de hoje, do sábado, às vezes você deixou para desfrutar agora. Amém que desfrutou agora, mas irmãos, é para o nosso dia a dia. Aí como que você quer que a sua fé esteja? Entendeu? Precisa caminhar de perto, irmãos. Precisa amar a palavra, precisa estar junto. Você precisa ser íntimo da palavra, para que a sua fé cresça. Aí eles oraram, Senhor, aumenta-nos a fé. Entendeu? Nós precisamos, irmãos, ter isso. Aí ele falou o seguinte, se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade. A incredulidade te leva a duvidar. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, fala com o irmão que está do seu lado, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. O que fortalece você, meu irmão? A fé. Uau, a sua fé, quando a sua fé está bem, você é fortalecido. E Abraão, tendo a sua fé fortalecida, ele ficou reclamando, ele ficou questionando, ele ficou murmurando. Não, irmãos, quando a nossa fé está em dia, Flávio, nós damos glória a Deus, Senhor, glória a Deus, porque ainda não aconteceu a promessa, mas pela fé eu creio que virá. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor nos prometeu o reino. Ó, o pequenino rebanho, agradou o Pai dar o reino. Senhor, obrigado, porque o reino ainda não chegou, mas já tomamos posse dele. Lembra o que Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 4? Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e eis que a coroa da justiça já me está reservada. Isso é fé, isso é certeza de que ele completou a carreira no caminho certo.
Isso é andar por fé. Paulo não estava vendo a coroa, mas Paulo falou, já está guardada para mim, isso é fé. Irmãos, nós estamos vendo essa terra como um caos. Os olhos humanos não tem, se você olhar pelos os olhos humanos, a sociedade, tudo que tem acontecido, você vai ver, não tem conserto, e não tem mesmo. Só vai, irmãos, ter conserto, só vai entrar no eixo quando o reino vier. Aí o reino vem, estabelece o governo de Deus. Aí sim, irmãos, toda justiça virá. Amém. Aí você vai lá, Senhor, realmente, que eu andei, Senhor, todos esses dias, até hoje, eu estou contemplando com os meus olhos o estabelecimento do teu reino. Isso, irmãos, é andar por fé. É você andar agora já enxergando o reino. É você andar agora enxergando a vontade de Deus sendo feita. Mas aí você precisa dar o passo de fé para cooperar com Deus. Cadê? Dando glória a Deus, né? Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir a promessa. Plenamente convicto, isso é fé. Para cumprir a promessa, para cumprir o que prometera. Ó Senhor Jesus. Gênesis 15. Abra comigo rapidinho, por favor, Gênesis 15. Paulo fez a aplicação desse capítulo aqui. Gênesis 15, versículo 1 fala o seguinte: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Aqui Abrão não era circuncidado ainda. Veio a visão do Senhor, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Mas esse gerado de ti não é da carne, não é do esforço humano de Abraão e o esforço próprio de Abraão. Será gerado de ti por Deus. Entendeu? Esse era o teu herdeiro. Então, conduziu, Deus pega Abraão, fez a promessa, Gera, e falou: quer ver? Quer ver? Deus chama-o para fora da tenda e fala o seguinte: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Deus mostra para Abraão o céu e fala: conta agora as estrelas. Versículo 6: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Mas tem algo aqui. Agora, olha para você ver comigo o seguinte: perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam, aves de... Você tem que entender a Bíblia. Aves de rapina desciam. Depois que Deus falou para Abraão, Abraão preparou para e as aves de rapina desciam. Presta atenção nisso aqui. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão ave de rapina voa em qual horário? De dia ou de noite? De dia, né? Claro que tem uma coruja aí que é ave de rapina também, mas ave de rapina que é de dia. Então, aí você vê o versículo 12: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, ou seja, de tarde. E grande pavor e cerradas trevas, Então, quando Deus traz Abraão para fora da tenda, não era de noite, era de dia. Você está entendendo? Aí Deus fala: olha para o céu e conta as estrelas. Horas, quem enxerga estrela de dia?
Nesse momento já era a fé de Abraão sendo trabalhada. Você não precisa ver as estrelas, Abraão. Mas ele já sabendo como eram as estrelas, ele creu. Você entendeu? Aqui tudo indica que não era de noite, era de dia. Ninguém vê estrela de dia. Então, quando Deus traz Abraão para fora da tenda, Abraão olha o céu de dia, não vê nenhuma estrela. Mas aí por que ele creu? Pela fé. Ele não precisou ver as estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, contar. 20, 50, 1 milhão. Não precisou contar, mas pela fé ele creu. É isso que Deus deseja. Amém. Pela fé. E para terminar, com o meu tempo já... Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Para onde que eu vou aqui? Gálatas é Gálatas. Deixa eu ler pelo menos o versículo de Gálatas, senão o irmão vai entrar na mente e não leu nenhum versículo de Gálatas. Né? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, Gálatas 4, 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Na sua tradução está adoção, mas nesse versículo filiação, aqui fala adoção de filhos. Filhos aqui é ruiós, então é filho legítimo. Então a tradução, às vezes você não entende. Deixa eu ler para você nessa tradução minha aqui, que a Bíblia a judaica fala o seguinte. Qual que é o versículo 5? O versículo 5 da judaica fala: para que pudesse redimir os que estavam sujeitos ao legalismo, que é a lei é um legalismo, e dessa forma capacitar-nos para sermos feitos filhos de Deus. E por serem filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e o Espírito clama, Abba, isto é, Pai querido. Dessa forma, por causa de Deus, vocês não são mais escravos, mas filhos. E se vocês são filhos, também são herdeiros. Então, irmãos, a filiação nós recebemos quando nós cremos. João 1, 12. João 11, vieram para os seus, veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu o Senhor. Mas, versículo 12, a todos quantos pela fé é receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então não precisou de fazer nada para se tornar um filho. E lendo ainda Gênesis, você vê que a circuncisão, Flávio, foi estabelecida no capítulo 17. A promessa foi feita no capítulo 15. Ismael foi gerado no capítulo 16. Então, primeiro vem promessa, Ismael e a circuncisão. Digo eu, não, o senhor não precisa anotar nada no seu caderninho. Magno, meu sentimento. Se Abraão não tivesse dado essa mancada de confiar na sua carne, na sua capacidade gerado Ismael, eu acredito, Magno, digo eu, não, Senhor, que a circuncisão não teria sido estabelecida. Porque a circuncisão foi estabelecida para tratar com a carne. É Deus dizendo para Abraão, Abraão, em outras palavras, você confiou em você mesmo, agora você precisa ser circuncidado. Você precisa tratar da sua carne. Por que Cristo, tendo a carne, não confiava na carne? Era isso, entendeu? É por fé. Então, irmãos, para concluir, de sorte, o versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, Cristo, quando veio, irmãos, ele veio para nos libertar. É como um tutor, que o versículo 2 fala, está sobre tutores e curadores, alguém que cuida de uma criança.
é um responsável pela criança enquanto os pais estão fora, enquanto os pais estão trabalhando, enquanto os pais estão nos seus afazeres, tem alguém responsável pela criança e ela é a guardiã daquela criança até naquele momento. Né, Maria? Você trabalha na creche, então você é uma tutora. Mas você é tutora em todo o tempo? Agora você é uma tutora? Não. Por quê? Porque você, cuidando daquela criança, deu o horário do papai ou mamãe buscá-la, sempre atrasa alguns, né? Aí veio o pai da criança, Maria pega a criança, estou aplicando para você entender, está aqui o seu filho. A partir daquele momento, Maria já não tem nada a ver com a criança, porque a criança foi entregue para o pai, assim foi a lei. A lei guardou o homem até a chegada do pai, que é Cristo. Quando o pai chega, o pai Cristo vai e pega a criança e fala, agora é comigo daqui para frente. Por isso que ele veio para nos libertar da tutela da lei. Amém? Jesus é o Senhor. 50 minutos. Jesus é o Senhor, vamos ficar de pé em pequenos grupos, ainda vamos ruminar por um tempo, amém? Ó Senhor Jesus.